Olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Brasil Perim Fórum BPF. Meu nome é Leonardo Furtado e sou chair do comitê de programa aqui do BPF. Esse vídeo, que é o segundo vídeo, segue a linha de raciocínio do vídeo anterior, onde no primeiro vídeo discutimos o quê? Como uma empresa tem que pensar na hora de fazer investimento para aquisição de tecnologia. Quais soluções eu preciso construir através de um projeto técnico regado a critérios e que vão resolver quais problemas documentados na minha organização, problemas, desafios, necessidades, problemas, ou seja, quais são as tecnologias que têm que estar embarcadas nessas soluções e, ultimamente, quais ferramentas deverão ser tipificadas, os seus conceitos de integração estabelecidos, para você, por último, escolher quem é teu fornecedor, qual caixa você compra, qual marca você vai fazer o seu matrimônio, né? Vai fazer o casamento aí, que espero que dure muitos anos. E na sequência, que é esse vídeo 2 agora, o que eu vou procurar fazer com vocês é esmiuçar um pouquinho mais algumas coisas que eu comentei, mas talvez não tenham ficado claras, que são as torres funcionais de um projeto técnico. Quando você pensa numa solução que inclui vários componentes de hardware, software, serviços, questões de integração, operação, engenharia, etc. Quando você pensa na solução, aí você começa a especificar quais ferramentas reúnem, quais recursos, facilidades que vão promover, dependendo de como você costura aquilo ali, essa abordagem tecnológica que vai gerar a minha solução, que vai resolver aquele problema. Quando você chega nessa ponta ali dentro, você precisará categorizar essas facilidades, recursos, protocolos, serviços suportados no que nós chamamos de torres funcionais do projeto técnico. Então vamos pensar, por exemplo, de forma rápida, quais seriam essas torres funcionais. A primeira delas, por exemplo, escalabilidade. O que é escalabilidade? Com as minhas palavras, é a habilidade ou a capacidade da sua rede de crescer ou sofrer crescimento sem que haja modificações significativas no teu projeto original. Porque não adianta você comprar uma solução muito engessada que em curto ou médio prazo no máximo, você tem que mexer. Aí eu comprei um roteador para BRAIS, BNG, Broadband Network Gateway, BRAIS, que para meus 8.000 assinantes. Só que a minha solução, aquela que eu comprei, ela escala para 12.000. Independente se a solução é boa ou ruim. Tá? Então você está comprando uma solução para 8.000 assinantes, mas ela escala para no máximo 12. Aí você tem uma taxa de ativação e de cancelamentos, obviamente, mas que em pouco tempo, menos de 2 anos, você vai encontrar essa marca que é a limitação. Talvez não fosse melhor você fazer um investimento mais amplo, mais prolongado, com uma nova visão, uma nova abordagem? Então, o exemplo da escalabilidade. O equipamento não é escalável. Aquela ferramenta não é escalável. Tá? O mesmo com relação à largura de banda. O cara dá 10 GB de tráfego. Homologado, foi testado, validado, ele me entrega uma capacidade de 10 gigabits por segundo. Dependendo de como for a utilização do equipamento na sua planta, você pode chegar nessa capacidade num prazo anterior até mesmo ao teu plano original. Então você vai estar estourando a capacidade de largura de banda do equipamento. Então você tem o equipamento em si não foi escalável. Só que tem outra coisa na escalabilidade, que é como você montou o projeto técnico, quais são as tecnologias do projeto. É uma rede L2 muito grande, ela tem baixa escalabilidade. Uma rede com determinadas abordagens tecnológicas, protocolos mesmo, não escalam muito. Tá? Então, às vezes você começa a rede de um jeito, mesmo que os equipamentos performem e tenham capacidade. Já não estou mais falando da ferramenta, mas sim como é que você pensou. Quais tecnologias você configurou, embarcou e fez a configuração e saiu crescendo com a tua rede. Determinadas abordagens tecnológicas, padrões de projeto, na verdade, eles tendem a ficar mais endurecidos com o tempo. No sentido de que você começa a configurar e operar a rede de um jeito, mas na medida que você cresce, as complexidades associadas à operação daquele ambiente
crescem quase que exponencialmente ao ponto que manter aquela rede naqueles padrões não é fácil, não é operacionalmente viável ou simplificado. Aí nessa hora você esbarra, vou ter que mudar a cara do meu projeto técnico. Só que para eu mudar a cara do meu projeto técnico, eu vou ter muito trabalho. Eu vou ter que trocar, talvez nem o equipamento, mas como as configurações entre os elementos de rede são realizadas. Aí que você vai gastar realmente muito esforço para fazer as correções devidas. Eu falo isso com propriedade, porque é uma das coisas que eu fiz muito no setor de telecomunicações, principalmente nos grandes operadores de rede, gastavam fortunas com vários fornecedores para que eles, no time de serviços, fizessem essas adaptações, essas remodelagens por completo. Então, a escalabilidade é a habilidade da sua rede de crescer sem mudanças significativas do projeto original. Você não tem que ficar trocando equipamento em curto prazo, médio prazo, que as estratégias de transporte, né, das comunicações seja escalável, viável, operacionalmente simplificada, flexível, dinâmica, pouco trabalho para provisionar, pouco trabalho para suportar. Você mantém a coisa dentro de um limite suportável de trabalho, de operação, de esforço. Então isso tem relação total com escalabilidade. A primeira torre funcional, eu falei, foi a segunda, capacidade. Capacidade é fácil, né? Envolve algumas coisas, simplificando: densidade de portas, largura de banda de comutação e taxa efetiva de encaminhamento de pacotes. Isso para o plano de dados. No plano de controle, que é a área sistêmica do equipamento que hospeda os processos de software que são relacionados aos protocolos que você habilita, o BGP, o SPF, a quantidade de pseudo-wire, que são os PWs, né, quantos endereços MAC, quantas VLANs, quanto isso, quantas rotas IGP, quantas sessões BFD, quanto dia. São capacidades, tá? São capacidades do plano de controle e do plano de dados. Muitos profissionais, aqui o recado para o pequeno e médio provedor, muitos profissionais eles olham apenas a capacidade do plano de dados. Largura de banda, porta, né? E o problema muitas vezes não está ali, está justamente no plano de controle. Você precisa às vezes de full route, seu equipamento ele acomoda full route. Ele acomoda, mas acomoda em software, ele não tem uma tecnologia de processamento de pacotes que consiga manter uma quantidade muito grande de prefixos numa NPU, né, um silício especializado para trabalhar com aquele equipamento. Então você sofre de escalabilidade e de capacidade ao mesmo tempo em consequência disso aí. Então é muito importante, a capacidade é uma outra torre funcional muito importante no projeto técnico. Tá? Então olhem quantidade de prefixos, GP, a parte de rotas programáveis em silício especializado, quantas sessões PPPoE ou IPoE, né? Embora não seja sessão, mas o equipamento é licenciado pela quantidade de assinantes nesse caso, no caso do IPoE. Quantas sessões túneis IPsec, quantas traduções de NAT, sabe? Essas métricas precisam ser talhadas no projeto técnico primeiro, no momento em que você tipifica a arquitetura que vai ser usada como ferramenta para aquela missão no teu projeto técnico, tá lembrado? Beleza, então a questão da escalabilidade, da capacidade. Outra é o desempenho, né? O desempenho é bem interessante porque ele tem áreas que são comuns. Eu tenho uma interseção com capacidade e tem uma outra interseção com a escalabilidade. Porque o desempenho é importante, porque certas arquiteturas de roteadores principalmente não fazem o trabalho de encaminhar tráfego em trânsito necessariamente em silício especializado. São soft routers que têm o seu mercado, que têm o seu apelo, o seu interesse, o seu público, é viável você trabalhar com soft router, mas não, por exemplo, talvez, e na maioria dos casos, no meu entendimento, num roteador de borda. Exceto se você for um operador de rede, cujos volumes de assinante, tráfego e conversações e tudo mais estejam dentro do que foi validado para aquela arquitetura baseada em software, aí tudo bem, né? Então a capacidade, o desempenho tem relação com isso aí, que é a habilidade do equipamento de executar instruções complexas, simultâneas nos pacotes, sem degradação de performance, sem introdução de latência excessiva e outras coisas, atraso de processamento, atraso de... Às vezes, por exemplo, algumas facilidades
atenuam as restrições de desempenho do equipamento. Tá? Então, desempenho é uma outra torre funcional muito importante. Uma quarta é segurança. Uma segurança é uma torre funcional? É uma torre funcional. Porque todo equipamento ativo numa infraestrutura tem que dar a sua parcela de contribuição para o aumento da segurança geral. Ou seja, os protocolos são vulneráveis. PPPoE é vulnerável, DHCP é vulnerável, Spanning Tree é vulnerável, ARP, Neighbor Discovery são muito vulneráveis. Os protocolos de roteamento possuem vulnerabilidades, né? Outros protocolos e serviços que são executados no equipamento são igualmente vulneráveis. Então, você tem que, dentro da torre funcional de segurança, saber elencar exatamente quais são os recursos de segurança que podem ser pensados para proteger o meu plano de controle e meu plano de dados, na minha arquitetura. É uma torre funcional. O mesmo com relação a gerenciamento, que é outra torre funcional. Gerenciamento é talvez a área mais negligenciada no operador de redes, é a mais bagunçada, tá? De OSS, BSS, gerenciamento de configurações, falhas, incidentes, performance, segurança, auditoria, ou seja, capacidades. Então são áreas, você pega o modelo FICAPS, por exemplo, ou TMN, que você vai entender isso aí um pouco melhor. Então o gerenciamento não é o SNMP, não é o Zabbix, não é o Nagios. Eu vou talvez criar um vídeo só para falar de gerenciamento no momento certo, mas os gerenciamentos são disciplinas gerenciáveis. As necessidades de gerenciamento de configuração, as necessidades de gerenciamento de falhas, de incidentes, de performance, de capacidade, a questão associada à segurança mesmo, os registros, auditorias e tal, são disciplinas gerenciadas, né? Então você tem que considerar isso como uma torre funcional. Idem com questão de usabilidade e operação, que são as facilidades de você provisionar, ativar, com muita pegada na área de configurações, mas tem uma área que ela conecta direto com resultados do negócio. Tá? Então, pensa o seguinte, você tem que, no teu projeto técnico, ao tipificar a ferramenta ela tem que estar alinhada com os padrões tecnológicos que você vislumbrou para a tua solução. E quando você pensar em escolher recursos, protocolos, facilidades, você tem que categorizar isso aí para que isso tenha um corpo correto de aderência, ou seja, quais são as torres funcionais, o meu equipamento e quais tecnologias dentro de cada torre o meu equipamento tem que executar. Tá? Então, é muito importante isso aí, porque a linguagem, a mensagem, na verdade, que eu quero passar para o público do BPF, em especial o pequeno e médio operador de rede, e olhar a coisa mais profissionalmente. Não ter tomadas de decisões imediatistas ou por datasheet, mas que você tenha um pouco mais de critério, porque são investimentos, são empresas, são negócios que são responsáveis por interconectar a maior parte do território brasileiro e que desejamos de vocês, provedores, os melhores resultados, as melhores performances e que vocês sejam muito bem sucedidos no negócio de vocês. Então, esse segundo vídeo foi para completar o primeiro, explicando que você tem as torres funcionais do projeto técnico. Então você tem, às vezes, um ciclo de vida de projeto para gerenciar isso aí, do planejamento, do projeto executivo, do projeto técnico detalhado, dos planos de instalação e configuração, do plano de migração e integração, do plano de operação e suporte. São planos, são artefatos, processos, instrumentos, métodos que você consegue diminuir muito a tua operação, os esforços, o custo da tua operação, tendo uma rede mais flexível, mais ágil, que fomente uma redução racional de custos e que você consiga entregar na ponta a qualidade de serviço que o teu assinante residencial, o teu assinante corporativo precisam. Tá? Então eu espero que esse vídeo, essa sequência de 2 vídeos tenha sido útil para vocês. Novamente, lembro, participe do BPF, inscreva-se nas nossas listas de discussão, consulte a nossa wiki, compartilhe os nossos conteúdos e, se você quiser, entre em contato aqui com o BPF
para você ter um artigo de sua autoria publicado em nossa wiki. Um grande abraço do Leonardo Furtado e até o próximo vídeo.